Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero passar aqui para vocês um vídeo de como será a sua véspera e dia de prova. Sem dúvida vocês tiveram um longo caminho aí para chegar agora no dia da prova e eu quero ajudar vocês a fazer uma excelente prova. Tudo que vocês fizeram até agora foi muito importante, mas sem dúvida o dia da prova ou aquela semana que antecede é fundamental para que vocês cheguem com o espírito vencedor no dia da prova. Então eu já quero colocar um mantra aí na cabeça de vocês, que é um negócio que eu sempre segui, sempre funcionou comigo, e eu vejo muita gente errar nessa parte, que é: dia de prova não é dia de sofrer. Vocês podem esquecer tudo que eu vou falar nesse vídeo, mas essa informação eu quero que fique registrada. No dia de prova não é dia de sofrer. Vocês sofreram aí nesse período todo de estudo, não é fácil, muita gente aí trabalha, tem filho, quem não trabalha também às vezes tem faculdade para conciliar, e quem não faz faculdade, estudar o dia inteiro também não é fácil. Então assim, todo mundo passou por um período aí complicado, tenso, de abdicar das suas coisas, né, que você gosta de fazer para ficar estudando. Então tudo que você passou foi muito importante, mas no dia da prova você tem que ter isso em mente, não é dia de sofrer. Uma outra coisa que eu quero passar para vocês, para que vocês tirem o peso das costas, é que é só mais uma prova. E é claro que ela é importante, vocês estudaram, passaram todo esse processo, mas eu quero falar para vocês que independente se você passe ou se você não passe, sempre existirão outras provas. Concurso público, se tem uma coisa que é garantido, é que sempre sai um concurso atrás do outro. Se de repente não é para você passar no TJ, é para você passar num concurso maior ali na frente. Então, uma garantia que eu posso dar para vocês, é que haverão outros concursos. Concursos, graças a Deus, sai todo ano, várias instituições fazem concurso, o próprio TJ é quase anual. Então, você tem que ter em mente que você vai fazer o melhor que você puder naquele dia, mas não coloque a pressão que você tem que passar. Essa pressão não te ajuda. Sempre vão haver outras provas e você pode fazer qualquer outro concurso. E uma coisa até interessante que aconteceu comigo. Depois que vocês passarem, os que continuarem no trajeto e passarem um pouco mais para frente, vocês vão perceber que você vai sentir falta. É como se fosse eu acho que a gente sente falta da competição, de ter um propósito. Então, por mais sofrido que seja, a gente sente falta. Eu costumo até dar o exemplo do cara que às vezes foi para a guerra, né? E matou, viu amigos morrerem, aquela sensação de estresse extremo. Quando ele sai, ele fica perdido, porque nada tem tanto sentido quanto aquilo que ele vivenciou, e por incrível que pareça, ele sente falta. Então é natural, mesmo você sofrendo muito, vai chegar uma hora que você vai estar concursado e vai aparecer um edital de algum concurso e você vai falar: nossa, será que eu faço? Mesmo às vezes sendo a renda próxima da sua. Então a gente se acostuma com isso e sente falta. Então lembra disso, é uma prova, você vai fazer várias outras e isso não define quem é você e aonde você pode chegar, independente da nota. Bom, dito isso, agora eu quero te ajudar a trabalhar a mentalidade para você chegar forte no dia da prova. Faz muita diferença chegar com o espírito vencedor. Eu vejo muita gente que chega com aquele espírito que eu falo loser, sabe? Parece que ele já não vai ser aprovado. Gente, independente do que aconteça, você vai fazer um resultado melhor do que a sua expectativa. Esse é o meu trabalho aqui. Você vai fazer uma prova e independente do resultado que você teve nos simulados, na prova as coisas acontecem. Eu não sei o que é, mas quando você cumpre o seu trabalho certinho, chega na prova as coisas acontecem. Já contei para vocês dos concursos que eu fiz simulado e fui mal, do próprio TJ, mas em várias provas. Chegava na prova, alguma coisa acontecia e vai acontecer com você. Se você se dedicou e não acredite que a gente sempre sai com a sensação de que fez pouco. Infelizmente todo mundo, eu também, eu fiz uma prova uma vez, eu errei uma questão só e se você me perguntasse na véspera da prova, eu falava: nossa, eu tinha que ter estudado mais. Então essa sensação todo mundo vai ter. Do primeiro colocado ao último colocado, todo mundo vai estar com a sensação de que poderia ter feito mais. Então não fique preocupado com essa sensação. Mas no dia da prova as coisas acontecem e você vai fazer uma boa prova. Você se esforçou, independente se você conseguiu dar tudo de si, você vai conseguir fazer uma boa prova. Uma coisa muito legal que eu vi no livro até do Alexandre Meirelles e eu implantei, e eu acho que funciona muito bem, é no dia anterior da prova você assistir trechos de filmes que você gosta, que te inspiram de alguma forma. Eu lembro que eu assisti aquele filme Poder Sem Limites. Se vocês não conhecem, é um livro que o cara toma um comprimido lá,
ZT, alguma coisa, não lembro agora o que que era, e o cara fica muito inteligente. Tudo que ele viu de informação fica disponível. Acho que é o sonho do concurseiro. E eu assistia os trechos do filme quando ele começava a falar e ele ficava assustado de ver que ele conseguia saber, que ele sabia aquilo tudo. Então assistia esse, assistia outros filmes. Não é filme para chorar, não. É para se inspirar. Gladiador, eu gostava de algumas cenas do Gladiador. Enfim, você vai buscar os filmes que te inspiram para você melhorar o seu estado de espírito para a prova. E isso é fundamental. Chegar na prova, como eu disse, como um vencedor. Então eu assistia só os trechos, eu não assistia o filme inteiro. Assisti alguns trechos desses filmes que me inspiravam de alguma forma. Agora que a gente já trabalhou a mente, agora eu quero te dar um roteiro para você fazer no dia. Primeira informação, a gente não pode se esquecer, não é dia de sofrer. E quando eu falo que não é dia de sofrer, muita gente, eu já vi, eu vou dar um exemplo que não vai servir para vocês, porque o TJ a prova é à tarde, mas só para vocês entenderem. Muita gente às vezes faz prova em São Paulo. Eu, por exemplo, sou do interior, estou em Franca. De Franca a São Paulo é 400 quilômetros. Aí o que o cara faz? A prova dele é 8 horas da manhã. Ele viaja meia-noite, um ônibus lá de excursão. E o que acontece? O cara chega um trapo no dia da prova. Depois de tudo que você passou na preparação, se você deixar para chegar estourado no dia da prova, e muita gente faz isso, você praticamente está eliminando as suas chances de ser aprovado. Então o que eu quero que vocês façam? Tentem pensar uma forma que vai ficar mais tranquilo para vocês, com menos estresse, sem correria. Se você conseguir dormir lá, excelente. Se for um local de prova um pouco mais longe, todas as vezes que eu fiz prova em São Paulo, eu dormi em São Paulo, não é hora de economizar. Ainda que você ache que ainda tem um caminho para passar, faça a prova no ápice da sua capacidade. Tem até um programa de esporte que eu assistia, e uma vez o cara foi fazer... não sei se era paraquedismo ou asa delta, enfim. E o fato é que o cara estava com medo, né? O repórter não era profissional e tinha um profissional. Ele falou, cara, como que estão as condições do clima hoje? Ele falou, ó, se eu fosse levar a minha avó para fazer alpinismo ou asa delta, hoje seria o dia, tá ideal. E eu lembro que aí o cara ficou mais tranquilo e foi. Mas o que eu quero que vocês entendam? Você tem que tentar deixar um dia perfeito para que você tenha rendimento. Então, partindo disso, você não se estressa, não vai viajar em cima da hora, o risco de às vezes não conseguir achar o local de prova. Eu sei que isso é clichê, mas muita gente faz essas coisas. Eu peguei um processo essa semana, até estava contando para o Guilherme, que é um aluno meu que está trabalhando no fórum, e eu estava comentando com ele. O cara perdeu a segunda fase da prova. E ele juntou, o GPS dele, ele deu um print na tela, a hora para falar que chegou na hora e que tinha fechado os portões, se não me engano fechava acho que 3h30. Olha, o cara estava aprovado, ele fez a primeira fase, na segunda fase ele perdeu por causa de tempo. Depois foi essa semana que eu vi, eu estava procurando uns processos de outra coisa, achei esse processo do cara, um mandado de segurança, que o cara, ele perdeu a prova. E aí ele tentou juntar, pedindo para poder fazer a prova depois e não ganhou. Ele perdeu no primeiro grau e perdeu no segundo grau. O print da tela, o juiz alegou que a gente não sabe se o relógio dele estava certo. Não quer dizer nada. Então, assim, se você perder a prova, e eu conheço inúmeras histórias, então vá no dia de prova com antecedência, visite o local de prova. Quero até contar uma história para vocês sobre isso, que foi um dia que eu fui fazer prova em Minas Gerais. E eu uso essa história só para ilustrar. Mas eu fui fazer a prova em Minas Gerais e eu saí de manhã, a prova era à tarde, e fui procurar a rua chamava Rua Amazonas. E eu andei a rua de ponta a ponta e não achei o local de prova. Aí pedi informação, né? Perguntei pro cara, o cara falou, não, a Rua Amazonas é do outro lado. Eu falei, mas essa é a Amazonas? Ele falou, não, é também, mas tem outra. A cidade tem 2 ruas Amazonas e a outra era do outro lado. Ela tinha um morro lá e ela continuava e tal. Enfim, o fato é que se eu não tivesse ido antes, eu ia perder a prova. Eu demorei mais ou menos uns 40 minutos para achar o local de prova e já fiquei tenso. Aí eu consegui voltar pro hotel, aí era até mais perto do hotel do que onde eu estava procurando. Mas o fato é que você tem que dar uma olhada onde é o local de prova. Essas coisas são clichê, mas acontecem demais. Eu não quero que aconteça com vocês. Uma outra coisa muito interessante é fazer uma atividade física. Eu já fiz vídeos aí, vocês já viram falando sobre atividade física. Eu acho fundamental. Se você conseguir colocar aí na sua rotina uma atividade física, se for possível depois tomar um banho, cara, aumenta a sua capacidade incrivelmente. Como eu disse com a história do cara que foi fazer asa delta, você tem que pegar um momento que você está no ápice da sua capacidade. Então, quando você faz atividade física, depois toma um banho,
Na hora que você senta para fazer prova, o seu corpo está tudo funcionando bem, você está se sentindo bem para fazer a prova. Então, se você conseguir fazer uma atividade física, faça, porque é muito interessante, aumenta o seu desempenho, porque aumenta o fluxo, você vai processar mais rápido as informações e vai fazer prova de uma forma melhor. Se não der para fazer, ok, cada um sabe aí onde aperta, eu sempre tento dar os exemplos para que vocês se espelhem e tentem fazer parecido, nem sempre dá para fazer tudo. Algumas recomendações clichês, vocês já são todos adultos aí, todos meus alunos aí, se eu não me engano, acho que todos maiores de idade. Então, uma informação é levar o lanche. Muita gente já passou mal em prova e comeu na churrascaria à noite, chegou no outro dia e não conseguiu fazer prova porque comeu. Se você puder levar os seus lanches, excelente. Parece coisa boba, mas a gente está brigando no detalhe. Então, leva o seu lanche, leve água. É importante ir bebendo água. Eu não recomendo ir beber de uma vez, mas ir dando um golinho, vai bebendo água e vai fazendo a prova. Ajuda muito. Você tem mais clareza na hora de resolver a prova. E uma coisa interessante que eu sempre falo, já falei no outro vídeo, quando eu fiz o programa lá, vocês já devem ter visto, não sei se todos viram, mas é fazer intervalos durante a prova. Você vai falar, mas eu vou perder tempo, são 100 questões. Esses intervalos normalmente não fazem você perder tempo. E o que você vai fazer? Você vai fazer um intervalo e vai levar sua água, ou se quiser beber água lá do local que você estiver fazendo prova, e vai dar uma esticada, vai olhar para longe, respirar. Os caras, os examinadores, toda prova que eu faço, eu acho que eles devem me achar meio maluco, assim, porque eu saio, eu estico, eu não tô nem aí com ninguém, ali é um momento meu, é a hora de fazer e de resolver, enfim. E muita gente fica até te olhando, eu imagino que deve olhar e falar, esse rapaz não vai passar, ele saiu já a terceira vez que ele tá saindo, em algumas provas, quando tem um tempo legal, eu saio até 3 vezes. Mas eu acho que 2 vezes é legal, pelo menos 2 vezes você faz um intervalo. Trocou de matéria, tá vendo que tá muito cansado? Dá um intervalo, sai, dá uma relaxada, respira, antes de entrar no banheiro direto, num lugar mais aberto, vai olhando para longe e bebe água, molha a nuca, respira, dá aquela, sabe? Isso faz uma diferença na hora que você volta que eu não sei nem explicar. Então, não se preocupe com os outros. Os caras vão ficar te olhando e vão falar, esse cara é maluco, mas foda-se, você tem que passar na prova, o objetivo é esse. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é uma dica minha, vocês podem usar ou não. Eu gosto de chegar bem antes no local de prova. Não muito antes, mas bem antes. E assim que abre o portão da escola, eu entro. Só que eu não entro na sala. Eu acho que quando a gente entra na sala, não sei se vocês já tiveram a experiência, quem já fez concurso, você senta na sala de aula e primeiro te dá sono, você fica muito tempo, quem entra muito rápido, já dá ali o documento pro cara e já entra, você senta lá e começa a te dar sono. E segundo, que dá uma ansiedade, vai entrando gente. E todo mundo que faz concurso, não sei se com vocês, a gente sempre fala de japonês, né? Começa a entrar japonês na sala, que eu brinco que japoneses são muito disciplinados, né? Não tem nada a ver, não. Mas enfim, a gente fica assim, né? Vai entrando um, vai entrando outro, fala, nossa, esse cara, ou às vezes quando é da mesma, você vai fazer um local de prova que conhece e fala, putz, esse cara era bom pra caramba, às vezes você conhece, esse cara era muito inteligente, e vai te dando e você fica sentado ali vendo aquelas pessoas entrar e a ansiedade. O que eu fazia? Eu entrava dentro da escola, para não correr o risco de ficar fora, só que eu ficava no pátio, eu não entrava na sala. Então se vocês quiserem seguir essa dica, eu entrava a hora que estava faltando uns 20 minutos. Na hora que estava faltando uns 10, assim, uns 15 minutos, eu entrava para a sala. Então eu ficava pouquinho tempo e já estava com o caderno de prova na mão. Nesse período, se você souber meditar, você leva um foninho com música, com alguma meditação, aí cada um tem o seu ritual. Mas é o momento de você sentar, relaxar, ninguém vai te chamar a atenção porque você está fora da sala, então ainda não começou a prova. Aí ali depois, se você quiser, você já guarda seu celular, já tira a bateria, o que eles pedem lá, já deixa. Você já entra para a prova tranquilo. Então, como eu sempre falo, é o dia de brilhar. O dia de prova é dia de brilhar. Você fez tudo certinho até aí e nesse momento você tem que estar tranquilo para fazer uma prova boa. Então você vai lá, relaxa. Quem medita, se você não quiser meditar, põe um fone, escuta música. Conversa com o concurseiro, não vale também, porque é péssimo. Ou você acaba se estressando, o cara vai te pôr pilha, que esse concurso não vai chamar ninguém, que não sei o que, essas coisas. Então eu não conversava com ninguém. Era um momento só meu ali. Era eu e um fone, então eu recomendo, eu quero que vocês façam, eu não sei o que é o ideal, mas eu vou te falar o que deu certo comigo e eu tento passar para vocês. Então peguem aí o que vocês acham que vai valer a pena para vocês e coloquem em prática. Uma outra dica que eu quero passar para vocês no dia da prova é que vocês vão usar o tempo todo da prova.
Gente, eu garanto para vocês, os últimos a entregarem as provas são os que mais passam em concurso. Eu sempre sou o último, muitas vezes até tenho que assinar um papel lá que eles passam para os últimos colocados, que nem sei porquê, com o examinador, né, com o cara, examinador não, fiscal da prova, ele te passa lá os últimos 2, 3, tem que assinar. Eu sempre assinei. Por quê? Porque eu quero usar aquele período inteiro para fazer o maior número de pontos. Então, o que eu recomendo vocês fazerem? Tem algumas coisas que vocês não podem fazer. Primeiro, mudar a resposta na hora de passar gabarito. Gente, eu já fiz isso tantas vezes, eu já caí tantas vezes que eu posso falar para vocês. De cada 3 respostas que eu mudo, 2 eu erro. Isso é estatística. De cada 3 respostas, 2 você erra. E tem uma explicação. Na hora que você está passando o gabarito, é no final da prova. Então você já está muito mais cansado. Você começa a ler e você começa a ter influência de outras coisas em você. O que são essas influências? Por exemplo, você está passando o gabarito e de repente você olha, tem 4 alternativas C seguida. C. Você fala, putz, não é possível que eles colocaram 4 C seguida. Aí você começa a desconfiar daquela que você marcou. Então é no momento que você está mais cansado, por influência de outras questões que você fez antes, aí você pega, vai lá e tem a brilhante ideia de mudar o gabarito. E você muda o gabarito e erra. Proporcionalmente você sempre erra. Você está mais cansado e você não vai dar a mesma atenção lendo a questão que você deu quando você leu ela da primeira vez. Você está lendo ela meio por cima e fala, eu tô achando que essa aqui não vai ser essa mesmo, não, vai ser a outra, e muda. Então, não cometam esse erro. A gente está brigando por causa de centímetros. Não mude gabarito. Fez o gabarito, entrega. Marcou a questão, na hora de passar o gabarito, não é hora de resolver a questão, é hora de passar o gabarito. O que eu recomendo para vocês, nesse sentido ainda, é que vocês todo mundo sabe, meia hora no final. Aliás, quem quiser levar relógio de ponteiro pode. E eu acho muito válido, desde que não te deixe ansioso. Tem gente que fica olhando o relógio, não é para isso. Mas se você quiser levar o relógio, ele te ajuda a definir mais ou menos. Quem já fez prova aí, fez os simulados com estratégia com o relógio, é legal e facilita para você dividir. Porque tem alguns fiscais de prova que tem o dom de não, que eles vão riscando o tempo, né? Tem uns que conseguem esquecer de marcar, já aconteceu em prova comigo. Então você tem que se cercar de todos os lados para não depender dele. Porque às vezes ele deixa de riscar, de repente ele risca, eles vão riscando, né? Tipo, falta 2 horas, 1h30 e tal. De vez em quando ele vem e marca 1 hora, ele risca 1 hora de uma vez. Por quê? Porque esqueceu de riscar meia hora atrás. Ele fica lá se distrai. Então o relógio ajuda. Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte, você vai pegar ali o tempo de prova e vai, na hora que estiver faltando meia hora, vai passar o gabarito. As questões mais difíceis você vai deixar para o final. Já vou falar um pouco mais sobre isso. Mas as questões mais difíceis. Então o que você vai fazer? Vamos imaginar aí que você tem dificuldade em matemática. Então, vamos supor que ficaram 4 questões de matemática. São as 4 questões e eu vou fazer o seguinte. Vou passar todo o gabarito e deixar essas 4 questões sem marcar no gabarito e vou tentar resolver. Aí vou, brigo nessa última meia hora. Responde uma. Eu já marco ela direto no gabarito e anoto o meu caderno também para eu saber depois. Vou responder a outra. Vou lá, consegui fazer, marco o gabarito e marco ela aqui e marco no meu gabarito também. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque você vai utilizar, na hora que o fiscal falar, tem que entregar a prova, vai ter ficado uma ou tal, e você já passou o gabarito, você só ficou brigando com aquelas questões. Aí você vai lá, marca aí em qualquer alternativa e vai e entrega a prova. Até se você estiver muito tranquilo, é uma coisa que eu recomendo em último caso, mas a VUNESP normalmente divide a quantidade de questões. Então, normalmente são 100 questões, vem 20 com a letra A, 20 com a letra B, 20 com a letra C, mais ou menos eles fazem isso. Então, se por exemplo você vê uma lá que você terminou, eu não tenho a mínima noção dessa questão, se ela vai, qual que é a alternativa. Você olha lá e vê a que deu menos, vamos supor, a letra B tem uma aqui que ficou com 17, vai lá, marca B e entrega. Não é 100%, mas vai que você acerta, eu já vi muita gente que acertou pontos disso aí. Mas é um chute assim, no final mesmo, aquele, não tem noção. Eu prefiro chutar porque eu acho que é tal resposta. Mas em matemática, às vezes a gente não tem noção nenhuma. Aí marca lá a alternativa que foi menos. Vamos supor, ficaram 4 questões. A que tem menos de todas lá que você somou, vai lá e marca as 4 na mesma letra. E seja o que Deus quiser, alguma você vai acertar. Por último, eu quero falar para vocês na estratégia de prova. Eu já bati bastante em cima disso, já falei nos vídeos, mas eu acho importante. O objetivo de vocês é buscar as questões mais fáceis.
Não é quem faz a mais difícil, não é quem faz aquela que ele tinha mais dificuldade. Ah, eu tinha mais dificuldade em matemática, acertei as 4. E aí errou um monte das outras, que ele teoricamente era mais fácil para ele, mas ficou brigando com essas questões, acertou essas 4 e errou 10 de direito, de português, enfim. Não é isso. O objetivo seu é buscar um maior número de pontos. O concurso tem essa simplicidade. Quem acerta mais, passa. Então, o que eu recomendo? Comece pelas fáceis, as que você tem mais afinidade. E deixe para o final aquilo que você tem mais dificuldade. Porque aí você vai tentar buscar algum ponto ali para, pelo menos, sei lá, para te colocar mais na condição de briga. Agora, o que você tinha que fazer, que você tinha conhecimento, você já fez. Então, não se esqueça disso. Seu objetivo é buscar as respostas mais fáceis. E trace uma estratégia de prova. Todo mundo, eu falava durante os simulados, faz uma estratégia de prova e vai testando e vai ajustando. E não inventa no dia da prova. Faça os testes no simulado. O dia da prova é dia de resolver da maneira que você já tem a estratégia. Você vai chegar lá igual um robô. Tem até uma história de um cara, eu gosto de contar essa história porque eu acho que vão ilustrando. Ele chama Demian, acho que é Demian. Demi, era o apelido dele, acho que era Demétrio o nome dele. Ele foi fazer prova da Receita Federal e ele chegou no dia de fazer a prova e por azar dele, naquela escola do lado estava tendo uma festa de funk. Isso era uma festa de faculdade. E o funk rolando o dia todo, e ele fez prova. Ele fala que ele escutou o funk na hora que ele chegou. Na hora que entregaram a prova para ele, ficou seco, não escutou nada. Ele fez a prova inteirinha, fez a nota mais alta da Receita Federal até hoje. Acho que foi 91% da prova, que na Receita é muito alto. Mas atrapalhou todo mundo reclamou, entraram com recurso porque tinha som alto. E funk, você sabe, é aquela música que ela entra dentro da sua cabeça. Você fica cantando a próxima frase. Mas ele estava tão no automático, ele já sabia exatamente o que ele tinha que fazer, e ele entrou para fazer questões, ele estava treinado, que ele não viu nada, ele não escutou uma música, ele fala que ele nem viu, ele foi escutar de novo a hora que ele saiu lá fora. Vocês têm que chegar com a estratégia de prova pronta, vai fazer aquilo, é um robozinho. Treinei, fiz as questões, revisei, e chega na hora, faz a prova. Uma coisa que eu até esqueci de falar, e agora retomando rapidamente, é sobre estudar no dia da prova. Entra dentro daquela conta, não é dia de sofrer. Muita gente ia fazer prova, e todas as provas, vocês vão ver isso quando estiverem na prova, a pessoa está ali na fila para entrar para a sala, para pegar o caderno de questão e está lá, folheando. Gente, isso é ilusão, isso é ilusão. Você não vai conseguir ler, você está muito ansioso, a gente fica ansioso, dorme mal, é normal. E aí você vai chegar estressado para fazer prova, com o cérebro cansado. É a pior coisa. O que eu acho que vocês podem fazer, por exemplo, para quem for dormir lá, você acorda de manhã e dá uma revisada de 40 minutos. É revisão, não é para ver matéria nova. Obviamente não é para ver matéria nova. Mas você vai dar uma revisão em alguma coisa que você queira. Eu sugiro, de repente, os atalhos do Windows, atalhos, algumas fórmulas. De repente, prazo, para quem sofre muito com prazo. Eu sei que tem muita gente que cria um monstro em cima de prazo. É muito pouco, mas pode cair um prazo ou outro. Então, revisa ali, mas é só olhar, passar por cima, tentar fixar. Depois disso, você faz o seu exercício físico, porque aí você vai dar aquela limpada, vai tomar o seu banho e depois vai para o local de prova. Então, assim, nada de fazer isso muito próximo da prova. Se der para fazer, então faz bem antes. Antes, assim, se a prova é 2 horas, você vai fazer isso 8 horas, 9 horas da manhã, até as 10 horas da manhã, depois parou. Você tem que chegar, como eu disse no exemplo da Asa Delta, tem que ser o dia perfeito, que você está descansado, que você vai ter o melhor rendimento da sua capacidade. Então, não estude no dia, faça só essa revisãozinha e não se preocupe, você não está sendo errado é quem está lendo ali, porque ele já chega na prova tenso. Então, faça as meditações, relaxe. Para quem consegue meditar, é um negócio fantástico, traz um resultado gigantesco. Eu não sabia disso na época que fiz essas provas, mas hoje em dia eu já utilizo para algumas outras coisas e eu vejo o quanto faz a diferença. A gente fica inteiro ali naquele momento. Então, mas cada um está no seu momento, então você vai fazer alguma coisa para te relaxar. Nada de estressar, ficar ali tentando revisar, puxar a folha, porque isso não vai te trazer, não vai te levar a lugar nenhum. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Quero desejar do fundo do meu coração uma ótima prova para vocês. Todo mundo que acreditou no meu projeto e que comprou essa briga aí, a gente está junto. Foi fantástica a repercussão de tudo que eu tive até agora.
Eu quero até tentar depois uma forma de retribuir tudo que vocês fizeram por mim também, porque eu também cresci muito nesse período e eu tenho um outro programa que eu vou começar e depois vou contar isso para vocês, não é hora de se preocuparem com isso, mas vocês vão ter condições especiais aí nesse próximo programa para quem eventualmente não seja aprovado, mas do fundo do meu coração eu desejo a melhor prova. Vocês vão fazer uma prova além da capacidade de vocês, esse é o meu desejo. Aliás, a capacidade de vocês é infinita, mas o que eu quero dizer é assim, você imaginava que estava numa condição e você vai fazer uma prova muito superior a isso. Esse é o que eu desejo para vocês. Você sai de prova falando assim, aprovado ou não, porque concurso é realmente muito concorrido, mas você sai e fala assim, caramba, eu consegui evoluir muito, eu fiz tanto na última prova, agora eu fiz muito mais, ou eu aprendi a maneira certa de estudar, eu saí satisfeito, porque não depende do outro, depende de você fazer mais. A aprovação não é uma coisa tão simples assim, porque tem muita gente envolvida, obviamente, então alguém pode fazer uma nota, a nota pode ficar alta, mas fazer o seu trabalho bem feito, fazer uma boa nota, uma prova que você vê que não, caramba, o que eu estudei está aqui, não inventaram nada. Não tem nada, porque antigamente eu fazia concurso quando comecei, parece que eu falava, gente, eu não entendo nada disso aqui. Não sabia que ia cair isso aqui não. Então, fazer um negócio falando, eu estou jogando com as regras certas, eu estou fazendo o meu melhor e eu vou colher resultados. Se não for nesse concurso, será em outro. Eu desejo de coração uma ótima prova para vocês. O que vocês precisarem, eu estarei aqui. No dia eu quero mentalizar aí, como eu brinco, eu vou tentar soprar as respostas para vocês. Então fiquem atentos aí, que eu vou tentar da melhor forma possível mandar energia positiva para que vocês façam a melhor prova. Então a todos vocês que apostaram nesse projeto, o meu muito obrigado. Espero que vocês façam uma ótima prova e eu encontro vocês no TJ. Muito obrigado, um abraço e até mais.